Uma boa noite a todos. Nós queremos começar o nosso culto ao nosso Deus. E o que nós queremos celebrar nessa noite é a presença de Deus no nosso meio. Hoje, no calendário eclesiástico, nós celebramos o dia de Pentecostes. E eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre texto de João capítulo 14, versículo 16. O próprio Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. E o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e vive com vocês. Esse texto é muito valioso porque Jesus vai ensinando aos discípulos, aos seguidores, a presença de Deus na vida do ser humano, da vida do cristão. A gente não vive apenas com a nossa própria força, com a nossa boa vontade. Nós vivemos e podemos ter a vitória na nossa vida por causa da presença do Espírito Santo em nós. Pelas nossas forças somos muito limitados, certamente teremos grandes dificuldades, mas com a presença do Espírito Santo seremos vencedores. E aqui o texto fala que aquelas pessoas que são do mundo, em outras palavras, aquelas que não creem, aquelas que não conhecem a Deus e não entendem a Deus, essas pessoas não podem receber o Espírito Santo. Elas não têm o Espírito Santo. Podem receber quando elas se convertem, mas ainda não têm o Espírito Santo. Depois, mais tarde, o Senhor Jesus, Ele olhou para os discípulos depois da ressurreição e soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é algo como o vento que sopra onde quer, como o próprio Jesus ensinou. É um vento que sopra, você não vê o vento, mas é algo poderoso, algo que gera transformação. E hoje à noite nós podemos celebrar a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença desse Deus precioso na nossa vida. Nós podemos celebrar o poder de Deus, nós podemos celebrar o consolo, o conforto, a força. Nós podemos celebrar restauração, cura, uma nova vida, conhecimento, capacitação. Nós podemos celebrar esse Deus em nós, e esse Deus quer se mover em nossa vida. Por isso, quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, Ele deu uma dica e ao mesmo tempo uma ordem: recebam. Quer dizer, a dica é: abra o seu coração para receber o Espírito Santo. Esteja de coração aberto para receber a presença de Deus. E a ordem é: abra o seu coração, para que você possa de fato viver com essa força, com essa sabedoria, com esse consolo, essa presença de Deus na sua vida. Se nós terminarmos esse culto e você sair desse lugar, ou você em casa, você sair do sofá e não sentir a presença de Deus, e não perceber que algo aconteceu em você, provavelmente esse culto não tenha sido relevante para a sua vida. A presença de Deus precisa se mover em nós. Só assim nós podemos caminhar, nós podemos enfrentar a semana e ter a certeza da vitória, ter a certeza de que Deus está conosco. Abra o seu coração. Imagine o Senhor Jesus se voltando para você agora e soprando sobre a sua vida, soprando sobre a sua casa, sobre a sua família, soprando e você recebendo, de coração aberto recebendo, dizendo: sim, Senhor, eu quero da tua presença na minha vida. Esse é o desafio desse culto. Vamos celebrar a presença do nosso Deus. Você tem certeza que Deus está aqui? Você tem certeza que Deus está perto? Então celebre isso em nome de Jesus. E abra cada vez mais sua vida, seu coração, para que esse Deus se mova de forma mais completa em você
e de fato gere a transformação necessária. Amém? Logo mais nós queremos orar. Só antes disso eu quero passar algumas orientações aí para a semana, ou para as semanas. Nós já agendamos o batismo, faremos a celebração do batismo dentro das restrições. Alguns detalhes faltam ser definidos, vamos definir nos próximos dias, e aí você saberá exatamente como participar do batismo. E se você está nesse processo de preparo, que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua vida, que esse passo do batismo de fato seja uma celebração na sua vida, assim também os demais que vêm por transferência de outras igrejas para essa igreja. É um momento de celebração que acontecerá no do mês de junho. E no penúltimo final de semana do mês de junho, nós teremos o nosso curso de Vida Vitoriosa, que é um curso de libertação, de entrega, de renúncia, de dedicação da nossa vida a Deus, e também um processo de limpeza, de purificação, de santificação, tempo de confissão e de aprendizado, algo muito valioso para a nossa vida. Então guarde isso, agende isso e participe, ok? E aí eu tenho mais algumas fotos de alguém que está longe, várias pessoas aqui têm conversado com a Chay, sabe um pouquinho da dificuldade dela de ficar em casa. Para ela não é fácil, mas ela tem feito algumas coisas com a equipe dela, tem conversado com o pessoal lá pelas redes sociais. Grupo de missionários brasileiros que estão no campo missionário se conversam periodicamente, o grupo de missionários de todas as línguas praticamente também conversam, e é algo bem especial. Algumas fotos aí para você acompanhar, veja lá, usando máscara, assim como nós aqui também, tendo as limitações, mas tentando orientar as pessoas dentro dessa limitação. A falta de conhecimento das pessoas é muito grande, então falta muita orientação. É isso que eles têm feito. Tem feito algumas poucas visitas, e essa é uma sala de conversa, O pessoal lá de Bangladesh conversando com outros grupos de outros campos missionários, e assim eles vão passando o tempo, tendo o seu momento de devocional, seu momento de oração, de palavra, algo muito valioso. Então converse com a Chay, ela tem tempo. Eu sei que por causa do dia lá e do dia nosso aqui, por causa do fuso horário, é difícil achar um tempo para conversar, mas no final da noite você consegue já conversar com ela já vai te falar como vai ser o dia seguinte, Ela já vai falar como está sendo o novo dia, ok? Converse com ela. Se precisar de mais informações aí, a gente pode passar para você, ok? Vamos então celebrar a vida. Deus habita em você, tem convicção disso? O Senhor Jesus já soprou sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. Você tem sentido e andado com o Espírito Santo? Então se coloque em pé, vamos cantar a Deus agora. Antes disso eu quero orar, colocando esse tempo nas mãos de Deus. Durante o tempo de louvor nós teremos o nosso momento de ofertas, de dízimos também. Está lá o cesto no meio do salão aqui. Aproveite para glorificar a Deus também através das suas finanças. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez por podermos celebrar a Tua presença na nossa vida, como também nesse lugar. Obrigado porque nós temos esse Teu perto estar conosco em toda situação, em todo momento. Não ficaremos desamparados, não vivemos desamparados, porque a Tua presença nos acompanha em toda situação, em todo momento. Pai, nós Te agradecemos pela presença do Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, que nos inspira, que nos consola, conforta, que nos dá sabedoria e entendimento, que nos faz lembrar, que nos dá a capacidade e poder, que estende cura, santificação, transformação na nossa vida. Te agradecemos pela presença viva do Espírito Santo. Nós Te agradecemos porque nós podemos celebrar isso nessa noite. Tome conta desse lugar, Pai. Fale aos nossos corações. Edifique as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
faltou um aviso só. Vocês vão me perdoar. Temos adesivos aí para você colocar no seu carro. É um adesivo de superfície. Então é assim, são duas faces que você precisa tirar. Você primeiro tira a face de trás, que não é fácil, né? A parte do fundo do adesivo, você coloca o adesivo, depois você tira o plástico da frente, aí você tem um adesivo na sua superfície de carro. Você pode pegar lá atrás, depois tem adesivos brancos e também pretos. Vamos cantar? Nosso convite para você que está em casa nos assistindo e para todos que vieram a esse culto hoje é que você não fique inerte, não fique passivo. O Espírito Santo quer falar ao teu coração, Deus quer falar ao teu coração. E Ele está aqui. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Dê um tchauzinho para mim. Vamos declarar que Ele é o nosso Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Vamos exaltar a Ele. Louvor. Ele é o nosso Rei. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Com palmas declare. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, num só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Diga o nome dele. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, num só povo a proclamar, cantando bem alto, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, num só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. A Ti, Senhor, é o nosso louvor nessa noite. Nós, como igreja, nos levantamos para declarar que o Senhor é o Rei da nossa cidade, é o Rei da nossa nação. O Senhor é o Rei, Senhor, da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família. Tu és o Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, num só povo a proclamar.
nosso Rei, Tu és soberano, Pai, na nossa vida. Nós te damos, Pai, a honra, a glória e o louvor que é devido ao Teu nome. Nessa próxima canção, nós vamos declarar quem nós somos no Senhor. Nós somos filhos de Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós nos tornamos herdeiros juntamente com Jesus. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos escolhidos. Nós somos perdoados. O peso do pecado não precisa ter mais domínio sobre você. Você não precisa carregar o pecado. Jesus já levou na cruz. E que nessa canção também quem separou o seu dízimo, sua oferta, pode entregar como um sinal de gratidão a Deus, aquilo que Ele tem feito. Tantas coisas Deus tem feito, amém, queridos? Mesmo nesse tempo um pouco instável, Deus tem cuidado de nós. E essa é mais uma forma de nós devolvermos a Ele tudo que é dele, na verdade, né? Vamos declarar de todo o nosso coração. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu te convido, querida, a fechar os teus olhos nesse momento, se for da tua vontade. E conversar com o Senhor aquilo que está no teu coração. O Senhor quer se conectar conosco nessa noite. Mas para isso nós precisamos abrir nosso coração. E nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta dele.
E Ele está esperando com braços abertos para nos tornar escolhidos, perdoados, nos tornar filhos. Mas a decisão é nossa. Por isso, se você crê no Senhor Jesus, mesmo aí da tua casa, quem nos assiste, coloca a mão no teu coração nesse momento. Esqueça quem está ao teu redor. Você e Jesus nesse momento. E diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti, eu entrego a minha vida, para que o Senhor seja o meu Salvador. E assim nós podemos cantar que nós somos escolhidos, perdoados. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és pobre até o fim. Eu sou quem você é, tome posse dessa verdade. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, Se eu sou. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos perdoados. Isso deve ser um motivo de nós nos alegrarmos todas as manhãs. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, juntamente com a misericórdia, eu creio que o amor do Senhor se renova a cada manhã. E nesse momento eu gostaria de apresentar uma música para vocês. O Rafa do Data Show pode acompanhar aí com a gente. Quem está em casa e não consegue ver a letra, pode me acompanhar. Essa música se chama Em Teu Amor. E o começo dela diz assim: quando a escuridão vir sobre mim e a tristeza tomar conta do meu viver, tomar meu viver, quando a dor for tudo que eu conhecer, eu não serei abalado. Às vezes a gente pensa, lendo a Bíblia até, a gente vê que a escuridão, as batalhas, as lutas, naquela época eram muitas guerras. Mas quais são as suas guerras de hoje? Qual que é a escuridão que está sobre você nesse tempo? Talvez não exteriormente, mas o seu coração está em guerra, em luta, em dor, em aflição. Suas emoções estão sofrendo. É assim que nós nos encaixamos nessa música. Mesmo assim, nós não seremos abalados. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? E aí o refrão diz: meu medo não tem chance quando estou em teu amor. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, querido, se você está com medo, se você está aflito, se eu estou aflita, se eu estou com medo, significa que eu não estou no amor do Senhor completamente. Então, Deus quer que a gente não sinta medo. Deus quer que a gente confie. Deus quer que a gente não seja abalado, independente daquilo que nós passamos. E aí a música continua dizendo: vergonha não tem mais espaço em mim. Mentiras já não me dominam mais. Eu deixo meu passado para trás. Eu não serei abalado. Essa é a verdade do Senhor nessa noite. E aí canta: meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. E a última parte da música é muito poderosa. Ela fala do poder do Senhor. Ela fala: há poder que quebra todas as cadeias.
poder que esvazia a sepultura, lembrando que Jesus ressuscitou. O poder que ressuscitou Jesus, querido, pode estar no teu coração, pode estar na tua vida, é o mesmo poder. Ressurreição que veio para salvar. Jesus está vivo, amém? E por isso nós podemos também ser salvos. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Então que você cante essa canção, realmente pensando na letra, e colocando a tua vida na presença do Senhor e declarando que o medo não tem chance quando nós estamos no amor do Senhor. Quando a escuridão vier sobre mim, tristeza toma o meu viver. Quando a dor for tudo que eu conhecer, não serei abalado, não serei abalado. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Vergonha não tem mais espaço em mim. Mentira já não me dominam mais. Deixa o seu passado para trás. Deixo o meu passado para trás. Não serei abalado, não serei abalado. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chances quando estou em teu amor. Há poder que quebra todas as cadeias, poder que esvazia a sepultura, ressurreição que vem para salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Há poder que quebra todas as cadeias, poder que esvazia a sepultura, ressurreição que veio pra salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu Declare. amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Com palmas. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Não tem chance quando estou. Amém? Essa é a verdade do Senhor para a nossa vida. O medo não tem chance quando nós estamos no amor do Senhor. E eu te convido novamente a fechar os teus olhos e fazer a tua oração para o Senhor. Declarar a tua confiança no Senhor. Porque nós podemos, querido, confiar nele independente de qualquer situação. Tu és a minha luz,
declarar isso. Tu és digno de louvor. O Senhor quer te ouvir. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare com o teu coração. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu voltarás, tu voltarás. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, olha, vem. Escuta, Senhor, é a tua igreja cantando a ti. Vem, Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levante as tuas mãos se você deseja isso. E cante, vem, Senhor Jesus. Aviva-nos, Pai. Vem, Senhor, nos buscar. Nós estamos te esperando. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu estás vivo, Senhor. Tu sabes da nossa vida, do nosso futuro. Nosso futuro está nas tuas mãos. Mas nós temos esperança. E por causa disso, nós podemos acreditar
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E porque o Senhor venceu a morte, nós também, querido, hoje podemos ter a esperança de viver juntamente com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, a gente pode usufruir muita coisa boa dessa terra que Ele preparou para nós. Está nas mãos do meu Jesus. Se você acredita nisso, cante de todo o teu coração. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? A nossa vida está nas mãos dele, por isso você pode celebrar com uma salva de palmas. A nossa vida, Senhor, está na tua mão. Você pode se assentar nesse momento. Quando Deus me chamou para esse ministério, né, de pregar, chamou para vários outros, a primeira palavra, a primeira coisa que veio à minha mente foi que eu não tinha conhecimento suficiente, né? Afinal de contas, é preciso um certo estudo, preciso uma certa dedicação, né? E era isso que eu respondi quando fui intimado, né? Aí Deus me respondeu em alto e bom tom, num claro goianês: relaxa, filho, deixa comigo. É interessante isso. A gente acha que Deus só fala com a gente naquela língua culta, né? Estilo João Ferreira de Almeida. Deus, ele fala com a gente na linguagem nossa mesmo. É o cara mais poliglota que existe, né? Mas passado isso aí, aquele burburino ali, o que eu vou fazer agora? E eu não sei se eu conheço, e se eu sou capaz, eu não gosto de falar em público, tenho vergonha de falar em público. Aí veio outro questionamento. Vou falar sobre o quê mesmo? Porque eu vou levar muito tempo para ler a Bíblia, e não se trata só de ler, você tem que ler, entender, meditar, para poder extrair daqui a palavra que Deus quer transmitir. Aí veio outra resposta de Deus, né? Dê seu testemunho. Desde então eu venho fazendo isso, né? Dando testemunho de coisas que eu vivi, ou de coisas que eu presenciei, e que Deus me toca que aquilo pode edificar alguém. Já
falei isso aqui provavelmente, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada, porque talvez Deus esteja fazendo isso com você agora, falando, né, no gauchês, ou no baianês, ou em qualquer outro dialeto qualquer, e você está aí nos seus pensamentos questionando, né, o que eu vou fazer, eu não tenho isso, não tenho aquilo, né, e tudo mais. Para falar aqui na frente, às vezes pode parecer um pouco fácil, né, pode parecer depois que a gente chega aqui, mas leva um tempo de preparação aqui, um tempo de leitura, um tempo de meditação, de oração. E eu tenho que confessar aqui hoje que nesses últimos dias foi um pouco difícil, né? Até a Elisângela falou comigo, mas antes você deixava preparado, desde antes, e hoje essa pregação você demorou um pouco mais. Aí eu nem falei com ela, mas assim, o momento atual mexeu comigo e eu acho que mexeu com todo mundo. A gente está passando por um momento em que eu acho que ninguém com menos de 50 anos aí já passou, né? Com mais de 60 anos, 70 anos ali, aí já teve o período da Segunda Guerra Mundial, aí foi outra situação, né? Mas o período que a gente está passando é único para essas pessoas, digamos, mais jovens. A gente não tem aí algo, né, parecido, onde a gente teve tanta informação, onde algo se tornou global em tão pouco tempo. E isso mexeu comigo. É interessante aqui os louvores, né, falou de medo, que Deus tira o medo, né? Quando Deus está presente não há o medo, o amor de Deus tira o medo, e isso é interessante. Mas o que me veio, o que me trouxe, o que mexeu comigo não foi o medo, foi a ira. Eu já falei que eu tive problemas com iras e eu tive que me esforçar muito para não deixar isso voltar. Então, por isso que eu demorei, né? Eu tive que realmente me voltar para Deus, pedir para que Ele tirasse aquilo de mim primeiro, para que eu pudesse escutar a voz dEle, para trazer a mensagem, para receber a mensagem dEle. Porque eu creio que todos os pregadores aqui, eles não trazem a mensagem do nada, não é só folhear a Bíblia. É algo que Deus quer falar com a igreja dEle. Mas depois que eu entendi o meu papel como cristão, o medo eu não tenho hoje, mas eu já tive muito medo. Já tive muito medo. Teve um período da minha vida que pensando um pouco hoje, eu creio que chegou a ser um certo pânico. Eu não deixava isso transparecer muito. Eu sempre fui muito fechado com relação a sentimentos. Mas eu tinha muito medo da morte, né? Então, assim, em certos momentos eu visualizava isso. Por exemplo, estava dirigindo, aí passava por um momento de sufoco ali. Meu Deus do céu, e se eu morrer aqui agora? Então já passei por esse medo. Mas depois que eu entendi qual que é o meu papel como cristão, depois que eu realmente passei a me aprofundar com o relacionamento com Deus, esse medo foi deixando. É interessante o louvor, não foi nada combinado, aquela música nova, né? Quando o amor de Deus ali está presente, né? Eu não lembro a letra certinha ali, mas quando o amor de Deus ali preenche, o medo sai fora. E foi isso que aconteceu comigo. Eu compreendi que eu não sou o dono da minha vida. Eu não sou o dono dos meus filhos, não sou eu que sustento os meus filhos, né? Não sou eu que mantenho o meu negócio. A minha vida não é minha. E eu passei a mudar um pouco de atitude. Eu perdi aquele medo da morte. Porque mesmo não sabendo do que vinha depois, não compreendendo o que vinha depois totalmente, a gente tem promessas. A gente não tem uma descrição detalhada. A gente tem um vislumbre do que vai ser depois, né? Mesmo não entendendo completamente, eu passei a acreditar naquilo, passei a me tranquilizar e deixar que Deus conduzisse. E passei a crer cada vez mais na promessa que eu tenho para a minha eternidade. Então, eu não passei a não temer tanto a morte, né? Então, por isso que, nesse período, eu não estou com medo da morte, né?
Eu tive um período de ira, e já vou explicar o porquê. Logicamente que ainda me resta um senso de autopreservação. Eu não vou ficar correndo risco de vida porque eu tenho uma missão aqui a cumprir, eu tenho responsabilidades a cumprir. Mas quem me direciona é Deus, né? Então, assim, não é porque eu perdi o medo do que vem depois que eu vivo me arriscando, fazendo loucuras, não. E acreditar nisso, em algo que a gente não compreende, a ponto daquilo se tornar verdade para você, acreditar em algo a ponto daquilo transformar a sua vida, isso é fé. Isso é a mais pura fé. Você acreditar mesmo sem entender. Então, explicando um pouco, o que me fez ficar irado, revoltado, contrariado, que eu tive que pedir a Deus para que eu voltasse a ser centrado, né? Não que eu esteja conformado, né? Eu ainda estou sensível à situação e eu creio que todos estão, né? Mas foi com a situação atual que está ocorrendo, muitos abusos, aqui, graças a Deus, né, em Luiz Eduardo, a gente ainda está tranquilo, mas muita coisa em prol do bem comum, né? Uns aceitam, e o pior é que uns aceitam passivamente, outros não. Há muita gente autoritária aí submetendo o povo a abusos. E isso me tirou mais do sério do que o medo da pandemia em si. E como eu disse, uma pequena parcela ali está concordando com isso. Está pedindo por isso, na realidade, né? Me lembrou um pouco o povo saindo do Egito. Outra coisa que eu vi acontecendo foi que eu vi acontecendo que ficou mais claro que as pessoas acreditam o mal do mundo a Deus. E por isso acham que Ele tem a obrigação de nos blindar de tudo e de todos. E quando isso não acontece, quando Deus, teoricamente, não me protege, eu me afasto dele. E esse é um desses momentos em que acontece muito isso. Por que Deus está deixando isso acontecer? Já ouvi muitas vezes a pergunta, e eu muitas vezes me fiz a pergunta: se Deus é bom e amoroso, o porquê que Ele deixa que aconteçam coisas ruins no mundo? Por que um Deus amoroso permite o sofrimento? Já escutei essa pergunta, eu já me fiz muito essa pergunta. Lá naquela época que eu tinha medo da morte. Lembra que eu relatei? Para começar a responder essas perguntas, a gente tem que voltar lá um pouquinho. Lá no início da criação. Todo mundo conhece a história de Gênesis, quando Deus criou o mundo. Não está descrito lá em hora nenhuma que Ele criou o mundo com a maldade. Deus criou um mundo perfeito para a gente viver nele. Criou um mundo sem maldade, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas que para que pudesse haver o amor verdadeiro, Ele nos deu uma opção. Ele nos deu a liberdade de escolha. Porque sem a liberdade de escolha, não há o amor verdadeiro. Não há como existir um amor verdadeiro se esse for comprado. E Ele fez isso através daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não colocou aquela árvore lá para nos tentar. Ele colocou aquela árvore lá para sermos livres. Eu vou ler um texto aqui, não precisa abrir na Bíblia lá. Ó. E para a gente continuar esse entendimento. O porquê do mal do mundo. Em Gênesis 1, 28 diz o seguinte: e os abençoou, dizendo: tenho muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar,
sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão. Nesse texto aqui fica bastante claro, sem dúvida nenhuma, que Deus fez o mundo e nos deu o domínio daquele mundo. E o que a gente fez? Nós permitimos o mal entrar no mundo. Nós permitimos que Satanás entrasse nesse mundo através das nossas escolhas. Nós permitimos o mal desde aquele início, desde aquele primeiro pecado. Deus não quis que aquilo acontecesse. Fomos nós. Inclusive, essa é uma grande mentira que costumamos acreditar. O tal do foi Deus que permitiu, que isso, que aquilo acontece porque Deus permitiu, porque Deus quis. Muitas coisas são vontade de Deus. Mas muitas coisas ruins a gente bota na conta de Deus. A gente costuma culpar Deus por tudo de ruim que acontece. Uma criancinha morre, porque Deus permitiu, porque Deus quis. Um parente nosso morre, porque Deus permitiu, porque Deus quis. Deus realmente permite essas coisas. Não estou entrando em contradição não, tá? Deus realmente permite, mas não porque Ele quer, porque Ele respeita as nossas decisões. A nossa decisão de pecar é respeitada por Deus, a nossa decisão de errar. Ele não se intromete nas nossas decisões. Por isso aquela árvore estava lá no início, para a gente ter essa liberdade de escolha. Ele fala, eu sou a vida, fica aqui comigo. A gente muitas vezes escolhe a morte. Então a gente passa por muitas dessas situações por culpa dos nossos pecados e dos pecados dos outros. Desde o início, por causa do amor verdadeiro, sempre houve a escolha. Sempre houve a escolha. E o que causa a dor no mundo, o que causa o sofrimento no mundo, o que causa a injustiça no mundo, que muitas vezes a gente acredita na conta de Deus, é justamente as nossas escolhas. Hoje não temos mais a árvore aqui no meio da praça. Mas a gente tem o diabo. Então há duas escolhas simples. Escolher Jesus ou o diabo. Não tem meio termo. Já foi falado N vezes aqui, né? Então a gente pode concluir essa parte aqui, que não é Deus que quer o mal. Não é Deus que faz o mal. Não há mal em Deus. Ele só permite o mal porque Ele respeita as nossas escolhas. O mal vem de nós e não de Deus. E para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, uma das consequências da gente acreditar o mal do mundo a Deus é enfraquecer a nossa fé. Ora, quando eu acredito que há um Deus que permite o mal porque quer, fica difícil manter um relacionamento, se torna um Deus impessoal. Porque Ele pode fazer o mal ao seu bel prazer, digamos assim, se eu acredito que o mal vem de Deus. E se a gente aprofundar um pouco mais e ver que nós, como pecadores, nunca seremos dignos do bem que vem de Deus, aí fica mais complicado ainda manter a fé, se a gente acredita num Deus dessa forma. Algumas atitudes ainda podem acelerar o enfraquecimento da nossa fé. Como eu falei aqui, né? A gente acreditar nesse Deus que permite o mal porque quer.
e não que permite o mal por causa das minhas escolhas. Isso é não conhecer a Deus verdadeiramente. Isso enfraquece, acelera o enfraquecimento da minha fé. Tem um outro texto aqui, está em João 3,16, acho que todo mundo conhece. Pode parecer que não tem nada a ver com isso daqui. Eu vou ler aqui. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Qual Deus você prefere acreditar? Nesse que deu seu Filho para morrer ou naquele que permite o mal porque quer? Qual o Deus que você conhece hoje? O Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, ou o Deus que permite o sofrimento de criancinhas? Qual Deus que você conhece hoje? Eu conheço isso aqui. Porque eu creio lá no fundo do coração que nenhum mal vem de Deus. Eu creio lá do fundo do coração que Deus não precisa colocar o mal no mundo. Se a gente se ausentar da presença de Deus, o mal já está em nós. A gente precisa sim da presença de Deus para que o mal que está em mim seja suprimido, seja tirado. Foi a mesma coisa que eu senti lá, aquela ira que me tomava de conta, né, no início da minha juventude lá. Eu precisei entrar novamente na presença de Deus para que aquilo fosse tirado de mim. Porque a gente é bombardeado o tempo todo. Você vai para a TV, notícia ruim. Você vai para outro lado, é notícia ruim. Né? Aqui estão batendo em gente aqui para tirar da rua, outro lado estão prendendo o outro lado ali. Não sei aonde está morrendo e assim vai. Então aquilo vai causando, vai como foi falado no domingo passado, vai se alimentando dessas coisas erradas. Precisa parar, voltar. A falta de comunhão com Deus também, essa leva à falta de intimidade. Acho que todo mundo aqui teve um amigo íntimo de escola, aqueles que já pararam de estudar. Aquela pessoa que você tinha uma certa intimidade, que você frequentava a casa, e com o tempo se perdeu. Aquela pessoa que hoje você já não sabe mais qual é o emprego que ela está, aquela pessoa que você não sabe se tem filho, se casou. O que causou isso? Falta de comunhão. Você conheceu a pessoa muito bem, em determinado período, mas alguns fatores que você permitiu, levou ao distanciamento. E aquele relacionamento foi se perdendo. Mesmo tendo conhecido muito bem no início, hoje você não sabe mais dos detalhes da vida. Outra coisa que eu listei aqui é não colocar em prática. Citar. O texto de Tiago 2,14 diz o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? O autor aqui fala dessa fé sem ação. Não é da fé que não pode salvar. A gente vai ver logo aqui em seguida o que a fé fez com pessoas comuns. Então ele fala aqui, ele deixa bem claro, será que essa fé, esse tipo de fé, que não vem acompanhado de nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de ação, pode salvar a pessoa? Não, porque esse tipo de fé, ela vai morrer. A fé sem prática, ela vai morrer, ela vai esfriar. Agora vamos ver aqui relatos de pessoas que fizeram, pessoas comuns como eu, você, como todos aqui, que
fizeram grandes coisas por causa da fé. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus 11. Hebreus 11. Prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces, que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E daqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus tinha lhe dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses.
Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos pela espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Eu queria separar alguns versículos desse texto, mas quando eu comecei a ler, e toda vez que eu leio esse texto, até falando novamente em goianês, até me arrupeio. Porque assim, é uma descrição muito clara, é um resumo muito claro de como a fé transformou pessoas comuns desde o início até a vinda de Jesus. Esse texto talvez foi lido de forma mais rápida, que você pode e deve meditar nele em casa. Você vai ver as revelações grandes que tem nesse texto. Não dá para ler ele aos pedaços. Ele é um texto autoexplicativo. Não precisa falar muita coisa. Aqui a gente tem a descrição de várias pessoas que através da fé conseguiram fazer grandes coisas. Não por causa de suas capacidades. O próprio texto fala que eram fracos e se tornaram fortes. Mas uma coisa eles tinham em comum. Eles conheciam o verdadeiro Deus. Eles acreditavam em algo maior. Eles tinham a certeza de quem era Deus. Não restava nenhuma dúvida sobre a identidade de Deus para essas pessoas. Por isso eles foram capazes de fazer coisas grandes. Por isso eles foram capazes de suportar a morte. Por isso eles foram fiéis até o fim. E aqui nesse texto de Hebreus a gente tem algumas certezas que não podem ser explicadas pela razão. A criação, por exemplo.
A gente crer que Deus fez tudo o que a gente consegue ver é um ato de fé. Nem mesmo a ciência pode explicar. A gente tem teorias e teorias e teorias. Nada concreto. Mas a fé nos dá essa certeza. Outra coisa que o texto deixa claro é que o fato de eu ter fé em Deus, isso como eu falei lá atrás, não impede o nosso sofrimento, ou até mesmo a nossa morte. Porque os planos de Deus são muito maiores. Muitas vezes a gente não entende. Mas quando a gente tem fé, a gente entende que vale a pena perseverar. Que vale a pena se manter firme nos princípios de Jesus até o fim. E outra coisa em comum com essas pessoas aqui que foram citadas no texto, com esses os personagens do texto aqui, digamos assim, foi que eles abriram mão da recompensa da terra aqui. Algo que muitas vezes é difícil para nós hoje. Abrir mão da recompensa da terra. E a recompensa que eu digo não é só a riqueza material, aquela riqueza financeira, para ficar claro. Muitas vezes a gente não quer abrir mão da nossa carreira profissional, a gente não quer abrir mão dos nossos bens, que são riquezas financeiras. A gente perde a fé porque a gente não quer abrir mão do controle da nossa própria vida, que é uma riqueza que Deus nos deu aqui nessa terra. Nossa vida é uma riqueza que Deus nos deu. Mas quando a gente tem a fé, a gente sabe que isso pertence a Deus. A gente devolve isso para Deus. Ele nos deu a nossa vida aqui e nos deu essa liberdade de escolher entre seguirmos sozinhos, né? A gente sabe que nunca a gente vai seguir sozinho, ou a gente está do lado do mal ou do lado de Deus, né? Ou entregar de volta a vida para Ele. A gente tem essas duas opções. Isso foi o que Ele nos deu para o livre-arbítrio. E eu só consigo fazer isso quando eu acredito que tudo aquilo que eu tenho aqui, que eu considero riqueza, seja, às vezes dói um pouco falar isso para algumas pessoas, para pais, aquilo que eu considero como riqueza. Meus filhos é a minha riqueza, minha família é a minha riqueza, meus bens é a minha riqueza, minha fazenda é a minha riqueza, tudo aquilo que eu considero como riqueza, né? Eu só vou conseguir entender e ter a fé reforçada mesmo quando eu conseguir abrir mão disso. Abrir mão, que eu digo, é colocar Deus acima disso. Porque todas essas pessoas aqui que conseguiram ser grandes na fé, a descrição do texto aqui, né, em algumas Bíblias pode estar heróis da fé, né? Eu poderia parecer um pouco abusado, mas eu inverteria um pouco aqui. Pessoas que a fé tornou heróis, né? Então a gente vai conseguir fazer isso quando a gente entender que as riquezas que nos esperam ao lado de Deus no seu reino são maiores do que qualquer riqueza que eu possa considerar aqui hoje. Mas como é que eu abro mão dos filhos? É não idolatrar os filhos, é não idolatrar a família, é não colocar nada acima de Deus. É acreditar que Deus pode suprir todas as necessidades, que não sou eu que faço as coisas acontecerem, mas sim Deus. Isso é ter fé. Isso é ter fé. É acreditar que meu negócio está bom ou ruim, mas que não é o meu negócio que me supre, é Deus.
É acreditar que mesmo passando dificuldades, é Deus que me supre. Isso é ter fé. Eles tinham a certeza que eles não pertenciam a este lugar. Lembra lá no início de Gênesis que eu falei que a gente entregou esse lugar ao diabo? A gente passou a ser estrangeiro aqui agora. Então a gente tem que ir para casa. O problema é que a gente se apegou tanto a essa casa passageira aqui, que para muitos é difícil pensar em algum dia deixar isso para trás. Porque a gente não tem fé o suficiente para enxergar que aquilo que Deus tem guardado para nós é inimaginável. Nenhuma criatividade humana pode pensar ou vislumbrar. E hoje no louvor, foi interessante que falou de medo. A gente está passando por uma situação complicada, onde há pessoas com medo, onde há pessoas com ira, onde há pessoas se aproveitando de outras pessoas. Mas o fato é que as dificuldades vão continuar por um tempo. O fato é que mesmo se tudo voltar ao normal hoje, a gente vai levar um tempo para se recuperar. Algumas coisas começaram a surgir. O diabo começou a mostrar a sua face no mundo. E a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter fé que é Deus que nos move, que é Deus que nos chama e que a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar, porque as nossas riquezas não estão aqui. E talvez hoje você esteja com medo. Talvez você esteja com medo de perder os seus bens materiais. Talvez você esteja com medo de perder o seu planejamento, né? Quem aqui não pensava em fazer algo a curto, médio, longo prazo, que teve que dar uma paradinha, ou de repente perdeu, ou teve que mudar todos os seus planos, ou está em vista de ter que fazer isso. Talvez você esteja com esse medo aí agora, de perder tudo aquilo que você planejou. O medo de perder pessoas próximas. Talvez você esteja com esse medo. E o medo de morrer. Talvez você esteja com medo de morrer. Talvez você está em casa, esteja passando por isso agora. Saiba que a fé pode libertar você do medo. Quando você conhece aquele Deus amoroso, aquele Deus que entregou seu único filho para que fôssemos libertos, para que fôssemos salvos, e não aquele Deus que você acha que é o Deus que está no céu, que é o Deus que permite o mal porque quer. Quando você conhece o verdadeiro Deus, Ele vai te tirar esse medo. Mas para isso você precisa acreditar que nada que você possua aqui na terra é maior do que Ele. Nem a sua vida. Nem a sua vida. A gente precisa entender que a fé é o combustível da esperança. E isso está descrito lá no primeiro versículo do texto de Hebreus 11. Ele fala, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Simples. Então a fé é que me dá a força para seguir em frente. A certeza de que Deus está conosco, que temos um porto seguro, que temos um Deus, um Jesus pessoal, não aquele que permite o sofrimento, mas aquele que sofre junto com a gente, aquele que anda junto, não aquele que fica lá de longe,
quando as coisas ruins acontecem, foi porque Ele quis. Não, Ele está do meu lado, chorando junto, pedindo para você voltar para Ele, pedindo para que você deixe que Ele administre sua vida, pedindo para que você tenha fé. E para terminar, irmãos, gostaria de deixar um texto para vocês. Abra lá em 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 6 e 7. O texto diz assim, ó: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, irmãos, nessa noite, eu queria dizer para vocês, quando passamos por momentos difíceis em nossa vida, o nosso coração se abre e temos o momento de aproveitar para nos voltar a Deus. Só que quando a gente perde a nossa fé, fica difícil. Quando a gente vai se alimentando de outras coisas, quando a gente vai deixando as coisas ruins do mundo entrar em nossos corações, vai ficando difícil. Porque a gente começa a enfraquecer na fé, a gente começa a acreditar que Deus é um Deus impessoal, que é um Deus que permite o mal no mundo, que é um Deus que não olha para o seu povo. Então, aproveite esse momento. Tire aquilo que às vezes você está sentindo no seu coração, entregue para Deus. Se você está sentindo raiva, como eu senti, você está sentindo ira, como eu senti, se você está sentindo medo, entregue isso para Deus. Coloque diante de Deus, nesta noite, tudo aquilo que está impedindo que sua fé mova montanhas. Aquela dúvida de quem é Deus. Converse com Deus no seu dialeto. Não coloque barreiras entre você e Deus. Não se distancie, não faça como aquele amigo da infância. Deus está aqui para te ouvir. Entregue para Ele tudo aquilo que você está colocando, valorizando aqui mais do que Ele. Seja sua família, seja teus bens materiais, seja tua carreira, tudo aquilo que você esteja idolatrando, tudo aquilo que você esteja colocando em primeiro lugar, porque isso vai te trazer medo, e o medo vai diminuir a tua fé. Baixa tua cabeça agora. Senhor meu Pai, essa noite eu quero entregar meu coração, meu Pai, para que o Senhor venha fazer morada. Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos alimentar, porque temos nos alimentado com as coisas ruins que vêm do mundo, meu Pai. Isso tem nos causado sentimentos que têm diminuído a fé. E sabemos que a fé é um dom do Senhor, meu Pai, então vemos te pedir agora que o Senhor reforce a nossa fé, meu Pai, para que possamos crer que o reino do céu está acima de qualquer riqueza que podemos ter aqui hoje. Tire todo o medo, meu Pai, toda a ira dos nossos corações, para que possamos te servir, aproveitar este momento para levar a Tua palavra àqueles que mais necessitam, pois estão sensíveis, meu Pai, estão sedentos, estão esperando alguém falar uma palavra viva, estão aguardando alguém falar de amor,
alguém falar de esperança para eles, meu Pai. Então eu quero te pedir, reforça a nossa fé, meu Pai, que possamos sair daqui essa noite transformados, diferentes do que quando entramos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé nesse momento, para nós declararmos novamente que o amor do Senhor, quando estamos no amor do Senhor, nós não temos medo. Quando a escuridão vem sobre mim e a tristeza toma o meu viver, quando a dor for tudo que eu conhecer, não serei abalado, não serei abalado. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Vergonha não tem mais espaço em mim. Mentiras já não me dominam mais. Eu deixo meu passado para trás. Não serei abalado, não serei abalado. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Há poder que quebra todas as cadeias, poder que esvazia a sepultura, ressurreição que veio pra salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Há poder que quebra todas as cadeias, poder que esvazia a sepultura, ressurreição que veio pra salvar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chances quando estou em teu amor. Meu medo não tem chances quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chance quando estou em teu amor. Meu medo não tem chances quando estou em teu amor. Amém? Você crê nisso? Que você possa ir para a tua semana cheio dessa verdade. Quando o medo bater a porta, você fala, aqui não tem chance, eu estou no amor do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo esteja contigo, te conduzindo em cada decisão. Que você possa edificar o seu lar nessa semana, em nome de Jesus. Amém?